Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo no Papo de Terapia. A nossa convidada de hoje é atriz, humorista e dona de uma peça espetacular chamada A História de Nós Dois, que é a Alexandra Richter. Oi, Andréia! Oh, querida! Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tô bem, tô ótima. Já fiz tanta coisa hoje, menina. Arrumei casa, fiz comida, fiz tanta coisa. E ainda tá bonita desse jeito? Poxa Mas é vida! toda maquiagem, porque eu fiz uma live com minha amiga maquiadora, Verônica Rodrigues. Não foi Aí eu ontem? peguei toda. Foi na terça-feira. Eu vi um pedacinho, eu fiquei Você com uma viu? inveja do negócio de você passando no olho ali, que eu falei, gente, onde que compra isso aí? Então, ela me deu tantas dicas que hoje eu acho que eu acertei. É, tá linda. Inclusive, olha Tudo só, bem? tudo tranquilo. Eu tenho um hábito aqui, Alexandra, por mais que todo mundo conheça você, né? A gente conhece a artista, mas eu sempre tenho o hábito de pedir aos meus convidados para se apresentarem. Quem é a Alexandra? Eu sou Alexandra Richter, atriz e produtora. Tenho 53 anos, sou mãe de Maria Gabriela Richter Braga, eu sou casada com Ronaldo, minha família é enorme, linda, maravilhosa, eu tenho uma família linda e eu me orgulho muito disso. Não só o meu núcleo aqui de casa, como toda a minha família. É incrível. É legal você falar disso, porque eu sempre penso assim, em alguns detalhes, né, para falar um pouco do convidado, por que que eu escolho esse convidado. E aí, inevitavelmente, eu vou ter que voltar lá em 1900 e alguma coisa, ok? Se você quiser Ah, falar, fica à vontade. Foi quando você estreou sua peça, muitos anos atrás. Eu era hum, muito novinha ainda. Eu tô com é, 46, tá, Alexandra? é, E foi a tá ótimo. história. Estamos ótimas. Ah, eu também acho. Eu tô envelhecendo super bem, sem. Nunca fiz nada, menina. Eu Ah, não eu sei. faço as coisinhas, Pois eu é, depois faço. a gente até troca uma figurinha que eu tô com vontade de fazer agora, porque, assim, você que é da câmera sabe o quanto, né, há necessidade. E aí, voltando para aquele ano que eu estive lá, é a história de nós dois, a peça que você produziu, né? Enfim. Junto com o Gustavo Nunes, o produtor. Isso. A gente estreou em 2009. Uhum. Então, eu sempre brinco 1900 Guaraná Bolinha, porque É, já tem tempo, né? E quando eu assisti, tem uma fala da sua personagem que me marcou muito, que é a fala de tava lá desde o início. o problema já estava lá, a gente que não queria ver. Exatamente, e é a verdade. E É, aí, por que que eu peguei essa peça, pensei em você, levei a ideia, e aí, inevitavelmente, falar de você não tem como não pensar num casamento feliz. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que é a sua história de amor, antes da gente entrar nas perguntas complicadas que mandaram pra gente durante a semana, né? pois é, eu vi umas perguntas. Você, como psicóloga, vai saber responder melhor que eu. Eu vou Não, na duvido. intuição. Não, você vai na experiência. Pode ser, pode ser. A minha história é linda, né? Porque eu sou casada com um amigo de infância. Oh, meu Deus. Eu e Ronaldo, a gente se conhece, acho que desde os 5, 6 anos de idade, porque as nossas mães já se conheciam. A gente foi criado no mesmo bairro, no subúrbio carioca, Estação do Riachuelo, Uhum. e passamos a infância e principalmente a adolescência muito juntos, porque tinha um grupo enorme lá do Riachuelo, e somos amigos até hoje, temos um grupo no WhatsApp, mas só que a gente nunca namorou. Porque o Ronaldo, meu marido, é muito inteligente, muito estudioso, e eu era a palhaça do grupo. E eu também cresci muito rápido, acho que eu com 13 anos já tinha essa altura, ele demorou mais para crescer, depois ele se mudou, foi para um outro bairro, e daí ele casou. Eu fui o primeiro casamento dele, olha só. E eu não cuspi no bolo, hein, gente, não roubei praga. Eu Mas não, não tinha nada. eu não É, sabia disso. Que a lindo. gente se conhece há muito tempo. Assim, de convivência,
Porque assim, é muito bacana, né? A gente Uhum. poder, por exemplo, a minha filha adora ver a foto da gente junto, fazendo festa cafona, que a gente fazia festas cafonas, várias festas lá no Riachuelo, né? Que a gente tinha um clube que a gente frequentava, e o grupo era enorme, enorme e muito unido. Então, eu era a palhaça do grupo, obviamente, e Ronaldo era o nerd do grupo, super fechado, mais tímido e tal. Uhum. Mas a gente sempre se deu muito bem e sempre no grupo todo mundo falava assim: marido perfeito vai ser o Ronaldo. Ronaldo, melhor partido. Lembra que na época eu falava partidão, né? Partidão. E aí eu peguei o partidão, só que peguei anos depois. Vocês se reencontraram ou vocês nunca se perderam? Não, não, a gente. Não, ele casou, ele se mudou, daí ele foi morar na Tijuca. Ele casou, depois casou novo, depois ele se separou. A gente ficou um tempo sem se ver, porque Uhum. a adolescência, até a adolescência, a gente conviveu muito. Depois disso, a gente se perdeu, assim, o grupo inteiro. As pessoas foram fazendo faculdades, áreas Natural. completamente distintas, Uhum. E, e anos depois, na verdade, a gente começou a namorar, e a gente casou, a gente juntou com 3 meses, porque a gente também já se conhecia muito, né? Então não tinha, vou ver qual é, né? Na verdade, teve um estranhamento no início de será que vai dar certo? Porque a gente se conhece há muito tempo, e se não der certo, será que a amizade vai ficar e tal? Enfim, estamos aí há 23 anos, a gente nem Nossa. sabe, os dois são geminianos, né? E Gabi também é Uau! geminiana. Então a Jesus! gente sabe que foi em julho, né, perto do aniversário da mamãe e do meu afilhado. Então, entre dia 20 e 21, a gente comemora. Mas a gente nunca ficou marcando data. Hoje é aniversário de 1 ano, 6 meses. Eu tenho horror desse negócio, que eu sou Uhum. geminiana e também eu viajo muito, ele também Uhum. viaja muito. E se esse dia especial calhar de ser num dia em que os dois estejam viajando, como é que faz? Então a gente sempre deixou fluir dessa Sim. forma. Foi muito engraçado, porque no início, quando a gente chegou na primeira reunião de família, lá do lado da família dele, eu já conhecia todo mundo. A minha melhor amiga de infância, a Anitinha, é prima dele. Então, eu já Uhum. conhecia a minha sogra, todo mundo já se conhecia. E o apelido dele é Naldo, o meu é Xanda. E aí a gente chegou na festa de um primo dele, era uma festa junina. E disseram assim, é a festa junina, vai todo mundo caracterizado. Lá fui eu, né, de Maria Chiquinha, Pintinha, não tinha ninguém fantasiado, só eu. Enfim. Aí cheguei lá e aí o pessoal, ué, Xanda e Naldo? Aí a Anitinha, ué, mas você deu carona pra ela? Eu falei, não, a gente. Aí eu falei, a gente tá junto. Hã? Ah, gente, palhaçada, Xanda e Naldo? Gente, para com isso. Aí fizeram um bolão, né? Vamos ver quanto tempo vai durar. 1 semana, 6 meses, cada um foi chutando. Aí ninguém ganhou. Ninguém ganhou a aposta. Aliás, Estamos ganharam aqui. sim. Sabe quem ganhou? É, Você, ele e a sua filha. e a Gabi, exatamente. A gente deixou fluir e eu acho que, assim, deu muito certo porque a gente se ama muito, né? Sim. E a gente se admira muito também. E como nós dois tivemos uma história de vida muito parecida, né? A gente foi criado no mesmo bairro, a gente passou pela mesma dureza, as mesmas batalhas de correr atrás da carreira, de Uhum. conquistar as coisas, não só pensando nas conquistas materiais, mas nas conquistas que a gente faria ao longo da nossa vida, o nosso processo, o nosso percurso, sempre um apoiando muito o outro, e uma admiração mútua. Assim, eu admiro ele demais, ele me admira demais. Então, eu acho que quando me perguntam, nossa, você é artista casada há tanto tempo, porque dizem que é uma coisa rara, né? Artista ficar tanto tempo casado. Eu falei, gente, eu Você conheço muitos que. acha isso de Não, verdade? não Eu acho, também não não. acho, não. Não acho, não. É porque a gente é Conheço. mais exposto, né? A gente é mais Sim, exposto, sim. né? Eu conheço muitos artistas muito bem casados e com longa data esse casamento. Exatamente. Acho Mas que é isso porque é mito. é porque a gente é mais exposto, né? Sim. E aí a gente já está há 23 anos, nós temos a Gabi de 18, acabou de fazer 18, geminiana também. Pois é, já posso fazer uma pergunta difícil? Não está no script. Pode. Como é que é
3 geminianos em casa, que é uma Ruth e uma Raquel em cada um, né? Menina, é uma loucura. Mas o Ronaldo, ele é um geminiano muito, muito diferente, porque ele é muito focado, como ele é muito... Meu marido é cientista na área de inteligência artificial. Uau! E além de um cara extremamente intelectualizado. Então, ele lê Sim. muito. E ele consegue focar num grau que eu e Gabi não. A gente tá assim, ó. Ela tá me ajudando a arrumar a casa agora, né? Daí a gente começa lá, de repente a gente vai para outra área, volta, vem. Aí quando vê, tá aquela zona. Mas eu acho que, assim, dá muito certo. Todo mundo fala, meu Deus, 3 geminianos. A gente se dá muito bem, a gente se entende muito bem. Uhum. E a Gabi acha muito divertido, porque quando começa uma discussão, ele fala, mas você sempre foi assim, desde criança. Ela acha incrível, porque, nossa, um casal que se conhece tanto, né? Há tanto tempo. Nossa, é lindo de ouvir que até assim, é uma amizade desde os 5 anos de idade. A gente acha que é 5, 6, por aí. Sim, desde a infância, desde a primeira Desde a infância, né? É. Desde o momento que a gente começa de verdade a aprender a ler e a escrever, né? Então, a gente está no processo de linguagem com o mundo e vocês se conhecem, ele casa, a vida anda, vocês se reencontram e estão juntos aí há 23 anos. Nossa, é muito tempo. É muito tempo. Não é à toa que eu escolhi o título de As Peças de um Casamento Feliz. Por falar nisso, se a gente tivesse que escolher, além da admiração, quais seriam as outras peças para um casamento feliz? Bom, o primeiro é o amor, né? A gente amar Sim. a pessoa e querer ficar com ela. Falei da questão da admiração, mas eu acho que o mais importante, eu dei muitas entrevistas assim que a gente estreou a história de nós dois, e aí muita gente me perguntava se tinha alguma coisa da Alexandra na personagem e tal. E aí as pessoas falavam, nossa, mas você é tanto tempo casada, existe segredo? Eu falei, gente, segredo não existe. Eu acho que o que existe é querer estar casado, né? Querer ficar com a pessoa. A vontade, eu quero estar com ele. Então eu penso em ficar com ele o resto da minha vida. Quando eu até fiz várias lives com psicólogos, né? Aquela semana, lembra? Sim, Acho que foi até a semana que a gente combinou a nossa aqui. Exatamente. As pessoas, muitas pessoas dizendo que não estavam aguentando mais ficar em casa com os filhos e com o marido e tal. A gente aqui em casa não passou por isso. Não tem atrito. Não tem atrito no sentido de ninguém se aguentar mais. Porque já sempre existiu um respeito mútuo. Né? Nós 3 nos respeitamos muito. Eu, Naldo e Gabi. Eu acho que então ele pode ficar... Olha, se ele ficar 12 horas no quarto dele lendo, eu e a Gabi a gente não vai incomodar. A gente vai lá perguntar se está precisando. Você falou uma coisa que eu acho que muitos casais precisam ouvir, Alexandra, que é a vontade de querer estar com o outro, de querer estar casado. Porque é óbvio, quem é casado sabe que casamento é rotina, que casamento é pagar conta, que casamento também são dias de festa, mas nem todo dia são dias felizes. Mas a vontade está ali, vontade de estar com o outro, de dividir as coisas e de seguir com uma rotina que para todo mundo é difícil, para um geminiano mais difícil ainda, que odeia rotina, né? O geminiano, o artista também odeia rotina, até porque vocês trabalham com muita criatividade e isso seria acho que um grande impasse para esse casamento. E ao contrário, o fato de você falar, e aí, gente, escutem, basta desejar estar com o outro, porque dificuldade todo mundo tem. Exatamente. E aí, Alexandra, me permita uma observação. Eu tenho escutado muito isso no consultório nesse período de quarentena. A vontade das pessoas se separarem porque elas não se suportam. Na verdade, a gente não suporta o outro, não é isso. A gente não suporta o que o outro reflete na gente. Na verdade, isso já estava caminhando antes da pandemia, daí a pandemia foi o gatilho. Só aflorou, exatamente. Foi o gatilho para aquela discussão. Então, o ato de querer estar ali dando certo todo santo dia faz toda a diferença nesse casamento feliz. Vamos para as perguntas? Eu achei perguntas assim fantásticas.
Eu tive o cuidado, gente, de passar antes para a Alexandra também, né, se preparar para pensar nisso. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem curiosa, que é da Ive Cozendei. A felicidade no casamento muda com o passar dos anos, mas muda o quê? Eu acho que a felicidade, eu não sei se ela quis falar do conceito da felicidade, né? Uhum. Porque a vida é feita de ciclos. Nós vivemos ciclos, né? Tanto que na peça a gente fala do início. O início é maravilhoso, o início é o namoro, ainda não tem um filho. Então, assim, nós vivemos ciclos. E o casamento também vive ciclos, fases muito boas, fases mais chatas. E eu acho que quando eu falo, as pessoas perguntam, nossa, você está casada há tanto tempo, qual é o segredo? O segredo é querer ficar casada. Querer, eu quero estar casada, eu quero ficar com ele o resto da minha vida. Então, assim, e esse querer também a gente coloca nessa gavetinha do querer Uhum. passar por vários momentos, inclusive os bons e os ruins, que vão surgindo ao longo do casamento. Por quê? O casamento são duas pessoas que tiveram, cada um tem sua estrada, né? Uhum. Trajetórias de vidas diferentes, embora a gente tenha uma história muito parecida, mas cada um tem uma carreira diferente da outra, cada um evolui de um jeito. Então, a gente tem que equilibrar esses momentos, né? E é isso que eu acho que é o grande barato, né, Você do falou casamento. de ciclo, e eu tenho escutado isso no consultório há anos, atendendo casais. Teve algum ciclo específico que é sempre mais difícil? Você nota isso conversando com seus amigos que são casados, né? Não, eu acho que a chegada do filho desconfigura o casamento do início, só dois, né? Os dois Muda a sozinhos, e linguagem, né? muda tudo, porque a pessoa vai se dividir entre a maternidade, a paternidade, o trabalho, a casa, o casamento, e a gente acaba se dividindo. Aí, na história de nós dois, a gente fala disso, das facetas. Mas quem perguntou se a felicidade são ciclos? Não, como ela perguntou, Ela perguntou se a felicidade no casamento muda com o passar dos anos. Eu vai acho que você mudando. falou. Eu acho que as coisas vão mudando porque a gente muda. A gente Uhum. muda a cada dia. Imagina agora o tanto que a gente está mudando com essa pandemia. Então, o conceito de felicidade, assim, na verdade, minha mãe sempre falava assim: a felicidade depende das escolhas que a gente faz na vida, né? A vida é feita de escolhas. O tempo todo eu fico atenta às minhas escolhas. Te- Tudo. Tecnicamente, eu vou só contribuir com o que você acabou de dizer, né? Existem sim os ciclos e existem momentos muito peculiares. Do casamento, no início, o processo de adaptação do primeiro ano é muito complicado. E as pessoas acham que é um glamour, né? Que a fantasia de que é sexo todo dia e que o cheiro do outro, nada, ele acorda amassado e tem conta para pagar e não é sexo todo santo Sim, dia, não é nada disso. Então o primeiro ano é um primeiro ano muito difícil porque eu tenho que conviver com a diferença do outro dentro de mim e vice-versa. O segundo ciclo é o momento onde as crianças começam a nascer. E aí tem casamento com um filho, dois filhos, casamento com filho adotado, casamento onde tem os seus filhos, os meus filhos e os nossos filhos. Quer dizer, existem, sim. existem vários arranjos familiares agora, né? É. Principalmente dos anos 2000 para cá. Um outro ciclo é o ciclo onde os filhos começam a trazer a novidade para dentro de casa, que é na adolescência, e aí é o namoro, é a droga, enfim, tudo aquilo que perpassa a adolescência, a coisa boa e a coisa ruim. O outro Uhum. ciclo é o ciclo onde eles vão embora. E aí a gente tem É, a o ninho síndrome. vazio, né? Lindo, perfeito, a síndrome do ninho vazio. E o último ciclo é quando a gente envelhece e a gente precisa entender isso dentro do casamento e as limitações físicas desse processo do envelhecimento, né? O último ciclo não existe porque o parceiro ou a parceira já faleceram e não estão mais com a gente e a gente está refazendo a nossa vida e já não é mais um casamento, né? É uma, Sim. é uma convivência com você. Então, esses são os mais gritantes, porque existem vários.
várias ramificações dentro desses grandes ciclos. Você pensa assim? Você nota isso também no que você tem vivido? Sim, sim, eu percebo. Eu percebo todas essas mudanças. Uhum. Agora, eu não sei se essa pergunta partiu no sentido de uma pessoa que espera o felizes para sempre, né? Aquele conto de fadas, Linda. né? A É, pessoa chega, não, eu vou casar, vou ser feliz para sempre, vai ser uma coisa, um glamour só. Não é, gente, não é. nunca. É, vamos avisar Não, que não nunca, né? é. Nunca será. Vamos avisar que eu acho que o grande segredo de um casamento longo é justamente a gente ter certeza de que esse glamour não existe, Perfeita. né? Bom, Só no filme, na novela. às vezes nem assim, né, Alexandra? É. Até quando, essa pergunta é da Aragão, até quando é saudável nos anularmos para manter o relacionamento? Nunca é saudável. Obrigada. Nunca. Não esperaria Nunca é resposta saudável. diferente dessa. Nunca, jamais, em hipótese Nunca. alguma. É melhor terminar o relacionamento, se encontrar, se conhecer melhor profundamente para tentar um outro relacionamento. Nunca acreditei em metade da laranja. Alma gêmea, eu acredito em duas pessoas que se amam e juntas querem construir uma vida, né? Querem ficar porque se amam, mas metade dela, eu não sou metade, eu sou inteira. Imagina se meu Perfeito. marido, inteligente do jeito que ele é, gênio, seria querer uma mulher pela metade? Nunca. Nunca. Imagina. E nem eu ia querer um homem pela metade. Bom, você já falou o que eu ia falar. Eu acho que aonde tem metade, não tem o inteiro, né? Então, se eu já entro com a perspectiva de que eu vou só amar em função do encaixe, né? Porque é a sua metade com a minha metade e a gente forma o inteiro, a gente não é nada dentro dessa relação. Então, a gente não tem que ceder, a gente não tem que fazer manutenção daquilo, a gente tem que simplesmente se retirar e se reencontrar nesse mundo. E Exatamente. nunca será Até, dentro de um. é, até porque se você se percebe nulo, é uma condição muito, muito ruim. Você está jogando no outro a responsabilidade de ele ser o inteiro da relação. E uma outra coisa muito séria para a mulher, né? A mulher se anular, eu acho que hoje nós temos aí uma geração de meninas jovens feministas que colocam aqui não é não, que denunciam, que foram essas que disseram que em briga de marido e mulher se mete colher sim, a gente a denuncia, a gente chama a polícia, a gente liga pro Disque Denúncia para Perfeito. denunciar o abusador. Então, nunca é saudável a pessoa se anular. É melhor ficar sozinha, Uhum. ou então encontrar uma pessoa que vai entender que os inteiros caminhando juntos é que vão construir uma história bacana. Perfeito, exatamente. É, bom, a gente vai falar aqui um pouquinho de decepção, né? E aqui eu não sei na pergunta qual foi o sentido da decepção. Deve ser decepção amorosa. É possível acreditar em felicidade conjugal após uma decepção? Olha, vou voltar lá naquela minha fala das escolhas. Eu acho que tudo depende das escolhas que você vai fazer. Se perceber que vale a pena continuar, sentar, conversar e perdoar profundamente, porque o exercício do perdão é muito difícil. Uhum. As pessoas falam, eu perdoo, mas não quero ver na minha frente. Então, isso. Então, mas não é verdade. A É pessoa fala, verdade. não, tá perdoado, mas não quero olhar, não quero nem olhar a pessoa. Então, assim, num casamento, perdoar e seguir em frente significa não deixar o ranço. Por Uhum. exemplo, eu e Ronaldo, a gente não gosta de DR, de discutir relação, a gente nunca gostou. Geminiano não gosta de DR, tem paciência não. E também a gente não gosta de rancinho. Porque uma vez que você resolve aquele problema, você não tem que ficar voltando. Mas você lembra aquela época? Você lembra 3 anos atrás? Gente, mas já resolveu. Já resolveu. Então já tá tudo certo. Já virou aquela página. Né? Não, 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 tem que, como diz a minha mãe, quebrar o retrovisor. Então, eu acho curioso isso. Eu não vou atribuir à questão do signo, né? Eu escuto isso muito no consultório, a dificuldade das pessoas terem DRs. Eu faço questão sempre de dizer isso nas palestras, em sala de aula, que DR não é conversa.
O DR, o próprio dele já diz, é uma discussão. Ou É, seja, é um remoer de uma situação onde gerou mágoa e ainda não houve o perdão. é, é. Conversar é ajustar ponteiras que ainda não foram ajustadas. Sim. Então, quando eu trocaria, sabe o quê? A palavra decepção por traição. E aí, Uhum. teve uma live que eu falei um pouco sobre ciúme. Eu acho que isso passa exatamente pela questão do limite. O que que é negociável e o que que é inegociável para você, não no casamento, é para você. Então, se individualmente a traição é algo inegociável, não adianta você nem É. ter DR, nem ter conversa, porque não vai funcionar. É. E vai Vo- deixar um buraco aí, né? E aí, Uma ferida aberta. se tem um buraco, você imagina daqui a 5 anos como é que vai estar o tamanho desse buraco, Alexandra? É. Então, eu acho que cabe aquela pessoa entender quais são os seus limites, o que que é negociável e inegociável, e Sim. se a traição for uma temática que perpassa pelo inegociável, não fique. Você É. não é Sim. obrigada ou obrigado a perdoar ninguém. Sim. O perdão é algo muito sublime, muito intenso, é uma desconstrução enorme. Exatamente. É. É entender que você está cedendo, por exemplo, eu encaixaria numa das peças de um casamento feliz o ato de ceder, que não é se anular, conforme foi a pergunta aqui anterior. Sim. É você ceder aquilo porque aquilo é muito importante para o seu parceiro. Assim como ele também vai ter que entender, ou ela, né? Depende aqui de que tipo de relação a gente esteja falando, né? Hétero ou homossexual, não interessa. Tudo é casamento. Entender que você também vai chegar um momento que você vai ter que ceder para o seu parceiro. E se a palavra ceder for inegociável? Entende? Então você É. tem que se conhecer muito dentro dos seus limites para estar dentro de um casamento. E aí, se a gente estender um pouco mais, Alexandra, esse casamento não é só entre duas pessoas, não. Pode ser, inclusive, dentro de um trabalho. Eu fico imaginando pessoas casadas, donas de uma empresa. Eu pensei nisso também, sabia? Eu falei que trabalham juntos, né? Nossa! Imagina. Você convive com ele ou com ela 24 horas, ainda vai dormir, vai acordar e vai conviver no trabalho e volta para casa. Então, assim, tem que estar muito claro quais são os arranjos desse casamento, quais são as regras desse jogo. Sim. E quando eu sou procurada para terapia de casal, uma das coisas que eu estabeleço como um exercício é que a gente possa fazer esse acordo anualmente. Sabe aquela Sim. data que você tem ali? Ah, meu casamento foi dia 2 de setembro de 1900 e lá vai fumaça. Tá, então no dia 2 de setembro de 2021, senta, Uhum. ou no dia 3, senta e refaz com essa pessoa quais são os novos arranjos da gente. Vamos fazer um novo Sim. acordo para que 2021, esse novo ciclo, possa funcionar. Porque você É. falou uma coisa linda, é fato. A Andréia, de 30 anos de idade, não é a Andréia de 46. Eu tenho outras perspectivas, eu tenho uma outra visão Exatamente. sobre casamento, né? Então, ainda mais, eu fico imaginando você com 23 anos de casamento, quantos arranjos e acordos foram modificados? Foram modificados. E você falou uma coisa bacana que eu vivenciei, que é a questão do ceder, né? Sim. Que não é se anular. Por exemplo, a gente veio morar em São Paulo, estamos aqui há 2 anos e meio. Uhum. O Ronaldo já estava aqui trabalhando, já antes da gente se mudar, ele já estava há mais de 3 anos na ponte aérea. E a gente já tinha comprado nosso apartamento do Rio, a gente reformou o apartamento inteirinho, eu tava achando que dali ia pro, como diz minha mãe, daqui eu vou pro Caju. E aí, de repente, é, veio essa história toda De São dessa Paulo. dificuldade dele de lidar. Porque assim, ele passava a semana longe de casa, longe da Gabi, Gabi entrando na adolescência. Então, assim, para ele foi muito difícil. E
E aí ele cogitou, será que a gente não se muda? E eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Carreira, eu estava na época com um contrato longo na Globo, emendando uma novela atrás da outra, teatro, várias coisas juntas, né? E eu Uhum. falei, meu Deus, porque eu demorei muito para fazer sucesso, né? Uhum. Eu batalhei muito e eu ficava pensando muito nisso. Eu falei, e agora? Eu vou para São Paulo e tal. E partiu da Gabi. Ela falou, na época, ela estava com 15, eu tinha feito 15, ela ia fazer 16. Ela falou, mãe, papai já se sacrificou tanto, tá na hora da gente Nossa, se sacrificar um pouquinho por ele, né? que Eu acho que a gente linda! podia ir, E aí, ela preocupada com ele, porque era muito cansativo, ele chegava na sexta-feira às 10 da noite no Rio de Janeiro, e segunda às 5 da manhã ele acordava já para ir para o aeroporto. Então ele passava o Meu sábado e Deus. É. E aí a gente se mudou. Então eu cedi. Então aí que você falou, eu não me anulei, eu cedi. Eu continuei. Ó. Daí ali quem ficou na ponte aérea fui eu. Eu vou Foi e volto. você. Eu trabalho, fico, volto. Fiquei preocupada com a questão da Gabi, da adaptação, mas a Gabi ama de paixão São Paulo, se deu super bem na escola, pedi indicação para Tô os achando que a amigos. Gabi pediu pra mãe ir pra São Paulo porque ela tava afim, era de São Paulo mesmo, hein? É, e aí encontrei médicos maravilhosos aqui, a médica É. da Gabi, a doutora Paula. Então, assim, o que acontece? Eu cedi, mas eu Uhum. não me anulei, Sim, né? sim, Tanto que eu agora quero criar um vínculo com o teatro aqui em São Paulo, porque aqui em São Paulo é muito bom para o sim, teatro. Então, eu estou sim. me reinventando E nesse você, sentido. e você como produtora e com todo o seu know-how, né, de anos de carreira, que produziu junto com o seu parceiro a história de nós dois, você mais do que nunca sabe quais são os bastidores desse trabalho. E em São Paulo, quantos talentos a gente tem que não tem por trás alguém talentosa como você para poder ajudar. Então, eu acho Sim, que você está no lugar certo, no momento certo. Gabi fez escolheu pela é. família super, de forma super saudável. Gabi, ó, valeu. É, a Gabi é muito, ela tem inteligência emocional. Ela tem, muita. É, Gabi. tem uma pergunta da Adriana Bueno que é o seguinte: você acha que tem sempre alguém que cede mais ou fica metade, metade? Olha, você sabe que essa equação É difícil de nunca mensurar, né? passou, É. nunca passou pela minha cabeça. Porque, por exemplo, eu sou muito adaptável, Uhum. né? Eu cedo, assim, dizem que o geminiano não tem personalidade. Não é isso, não. É que a gente sabe navegar, a gente sabe nadar nas ondas do mar. A gente sabe que existe uma sequência de ondas, né? A maré sobe, a maré Que lindo. desce. Então, eu sei lidar com a natureza. Então, se eu sempre penso nos ciclos da natureza, eu entendo que eu também tenho os meus ciclos. Eu tenho que respeitar isso. Mas eu não fico pensando, porque isso gera uma competição, né? Ai, quem Perfeita. vai ceder? Olha, eu cedi muito mais, eu vim para São Paulo, agora você vai ser obrigada a fazer. Gente, isso não existe. Porque quando você pensa, se eu cedi mais, eu cedi menos, você vai passar um recibo. Ó, tá me devendo uma fatura aqui para você me pagar. E isso já não é saudável para a relação. A gente não tem que cobrar do outro o que você, se você cedeu porque você quis ceder. Porque você teve vontade de fazer aquilo para a relação ficar melhor ainda. Então não tem essa de mais e menos. Eu nem penso nisso, nunca pensei nisso. Eu acho que você não pensa, e pessoas saudáveis como você também não pensam, porque elas não estão competindo dentro de um É, casamento. Elas estão vivendo uma história de amor, né? exatamente, é. E eu acho que essa pergunta aqui de quem cede mais, quem cede menos, a palavra que você usou, ela é muito apropriada. A gente está falando sobre competição. E aonde tem competição não tem afeto produtivo, não tem afeto saudável, né? Enfim. Exatamente. Essa pergunta é clássica. Tem É. alguma dica para um casamento ser feliz? Olha, a dica para o casamento ser feliz, eu acho que é a dica que eu dou para a vida. A gente viver com mais leveza, né? A gente dividir Mas o como é que que é faz isso? importante. Eu acho que é pensar assim numa cômoda com várias gavetinhas. Sabe Hum. aquela cômoda Uhum, tradicional? Tem duas uhum. gavetinhas e depois os gavetões. E a gente colocar o que é urgente, o que é importante, relevante na sua vida, o que você pode deixar guardadinho lá, o que você não usa e não vai se importar.
Sabe aquela gaveta que você tem aquele bando de roupa que você fala, gente, eu não usei no verão passado, não usei no verão retrasado, não usei no inverno, não uso nunca. O que você está fazendo aqui? Então, eu acho que é você saber dividir o que é de fato importante na vida, né? Daí você não cria picuinhas. Porque o que que mina o casamento? Né? Não é só a rotina, são as picuinhas, os rancinhos, sabe? Uhum, Rancinho. Ai, uhum. eu tô brigando com você porque ontem você falou que negócio, que eu não gostei. Gente, não falou, já disse que eu não quero que fale assim e tal, foi. Então, eu acho que dividir, imaginar essa cômoda, não sei se isso é certo ou se é errado, mas tem dado certo comigo. Então, eu continuo dessa forma, né? Organizando, e você vai começar a perceber que, gente, será que eu estou reclamando disso? Será que é por ele? Ou será que eu é que estou irritada? Será que eu tô chata? Entendeu? Porque Uhum. existem os nossos movimentos. Eu, por exemplo, eu estou na menopausa, tenho 53 anos, os hormônios foram embora. Então, muda tudo. Uhum. Muda o sono, a gente acorda toda hora, eu não tenho aqueles Bom. calores nem nada, mas muda tudo. E aí você fica pensando, será que eu estou irritada porque eu dormi mal? Uhum. E aí eu vou ficar botando isso na relação? A gente tem que saber para onde a gente manda a conta. Nossa, que linda frase. Essa fatura vai para quem? Para que endereço? A gente não recebe conta de luz, gás, net, celular, a gente não recebe as contas, as faturas. Então, eu acho que a gente tem que. Então, como eu sou prática e Uhum. eu sou emoção, mas eu também tenho um lado muito racional. Eu Uhum. acho que a gente tem que começar na vida a fazer desse jeito. Então, essa conta não é no casamento. Essa conta é na minha profissão. Talvez eu não realizei isso, eu esteja irritada porque eu não posso chegar e a pessoa não pode xingar o chefe, né? Ah, merda, não pode. Aí chega em casa irritada, aí chega em casa e começa a xingar sozinha, começa a colocar a culpa e despejar. Uhum. Isso também é um perigo, despejar no outro os nossos problemas, seja ansiedade, seja frustração, seja o que for, né? Ou até, enfim, coisas mais profundas, né? Por isso que eu acho que o exercício do autoconhecimento é sempre válido, Sim. sempre. É, eu diria como dica, e aí eu vou repetir o que eu falo dentro do consultório. Não romantizem o casamento. É, Romantizem o amor, mas não romantizem o casamento. sim, O, exatamente. o casamento não tem nada a ver com amor. O amor faz Exatamente. parte do casamento, né? São coisas muito diferentes. E se eu pudesse estender isso um pouco mais para as nossas vidas, não romantizem a vida, né? Entendam de fato que a vida é essa ambiguidade, né? Exatamente. Hora positiva, hora negativa, hora bem, hora mal. E não radicalizem tanto, né? Você falou sobre a leveza, eu sempre falo sobre isso. É preciso leveza para viver. Porque a vida adulta não é aquela que a gente dizia com 10 anos de idade. Tô louca para fazer 18, vou me livrar da minha É, mãe, né? é Quando eu verdade. tiver 18 anos, ninguém vai mandar em mim. Jura? Fala para mim, será que o Estado não manda em você quando você paga uma conta? É, Então, não romantizem a vida e entendam que um casamento, assim como a sua própria vida, ela requer um item que se chama liberdade. É exatamente. preciso liberdade para se viver em paz, para deixar as pessoas em paz, para se ter leveza, para que você de fato possa viver. É assim. E É, aí você falou uma coisa linda, linda, Alexandra, sobre a conta, né? A conta chega. E quem a paga a conta chega. criatura é você que paga essa conta. Ou você vai É, pagar a conta pela solidão, ou você vai pagar a conta por uma doença física grave, ou você vai pagar a conta porque os filhos não estão perto. Então, torne a sua vida livre, leve, para que as pessoas possam ficar, você ter vontade de viver
e os dias passarem e não ficarem como eu tenho escutado muito nesse período de quarentena. Nossa, o ano tá passando e eu não tô nem fazendo nada, jura? Nossa, eu tô trabalhando pra caramba. E quem ainda não teve a oportunidade, entra na página da Alexandra e vê o quanto ela vem contribuindo com as lives que ela tem feito sobre absolutamente temáticas super distintas. Teve uma live que você fez sobre espiritualidade. Nossa, É. Eu quantas fiz uma vezes. semana toda sobre espiritualidade. Aí eu É, chamei um kardecista, isso! o Padre O Jorjão, fiz com o padre, Pedro, a Ângela, fiz com o Rabino, o xamã, o xamã, o nossa. budista, o Bruno. Foram várias, o Márcio Cunha também. Eu tenho estudado e engraçado que em cada live eu me aprofundo naquele tema e eu tenho aprendido muito. E é Exatamente. importante eu colocar aqui que levar a vida com leveza não é levar na inércia e nem Sim. na alienação. A Uhum. gente está em atividade, eu estou em atividade sempre, Em a gente trabalho. está sempre em movimento, né? O nosso corpo está em movimento, a nossa mente, a gente está em movimento o tempo todo, pensamento, tudo. Mas a leveza é justamente a gente saber dividir. Uhum. Porque aí até o nosso corpo físico e mental e espiritual, ele vai ficar muito mais equilibrado. Se você conseguir é, encarar com mais leveza. Até os problemas. É óbvio que existem problemas e provas, como um filho com deficiência, Uhum. né, perder um filho, são problemas muito sérios, uma doença muito grave, isso tudo é um problema muito sério, né, que Isso é eu de uma acho que outra é ordem, né? Isso é de um de negócio uma outra que vai ordem, para além do que a é, gente suporta, né? mas eu acho que o meu suporte para manter essa leveza é um tripé. Eu cuido da saúde física, mental e espiritual. A gente aqui em Perfeito. casa, a gente reza toda semana, a gente faz evangelho no lar. A gente todo domingo às 10 da noite, eu, Ronaldo, Gabi e a Lola, até a cachorrinha reza. A gente faz o evangelho. A gente fica meia hora, a gente reza, a gente lê o evangelho, a gente debate, a Gabi pergunta algumas coisas que ela não sabe ainda, quer Sim. conhecer. E a gente faz uma leitura edificante, a gente faz uma oração para aquela semana, e a gente abre o leque. Então a gente já sempre, a gente começa a semana com essa base aí espiritual, que eu acho que ajuda muito. No meu caso, eu não estou falando que todo mundo tem que fazer que é certo, que é errado, porque eu acho que cada um tem as suas escolhas, Uhum. né? Mas ajuda muito. Ajuda muito. Olha, o Hugo Luminato é um amigo meu lá da França. Ele escreveu uma frase linda aqui. Ele: vou fazer um pôster e colocar no pneu. Não, no meu quarto. A gente Ah, tem que saber para onde a gente envia a conta. Ele adorou sua frase. é É muito verdade. bom, né? Pois é. Ele já tá salvo, ele falou aqui, o Hugo. Isso aí, perfeito. É, Então, e essa conta, ela chega, né? Conforme eu falei. Você acredita que a gente consegue dividir essa conta emocional com o outro ou ela sempre é individual, Alexandra? eu acho que depende da história de vida de cada um. Eu acho que algumas contas a gente pode dividir, sim. Uhum. Eu acho. Eu acho que em algumas contas da vida, e principalmente momentos mais profundos, Isso eu aí. acho que dá para dividir. Queria repetir. E é bom dividir. Perdão, desculpa te cortar, mas é que você falou uma coisa que, por isso que eu te provoquei. Quando você falou assim, quando a gente tem problemas muito sérios, como um filho com deficiência ou alguém com uma doença grave, é esse É, tipo de conta que a gente divide. A gente é. precisa dividir. É, a gente está Em na luta. algumas situações, a gente divide com a família toda, Exatamente. A gente está né? aqui numa luta grande aqui em casa com o papai. Papai agora que melhorou, ele saiu de uma radioterapia. E quero aqui agradecer demais o meu irmão, que é incansável como filho, né? Muito Legal. melhor filho do que eu, muito melhor, Ai, muito, que bonito você muito, falar isso. muito parceiro.
E ele ainda tem a conta dele lá, que ele divide com a esposa com relação ao filho. Então aqui eu deixo um grande beijo para minha família, um grande beijo para o meu irmão, que é um exemplo de marido, filho, e que sabe dividir a conta e não fica passando, sabe? Aquele chequezinho, dizendo, depois você tá me devendo lá, sabe? Lá em 2023, você paga, tá? Que eu tô aqui. Não, ele não faz isso. Então, eu acho que é isso que quando você falou sobre a leveza e a seriedade. Ser leve não significa que você é leviano. Ao contrário, você sabe exatamente Exatamente. o que você tem que transformar o ambiente. E teve a live sobre a espiritualidade, que eu não vou falar qual foi a live para não deixar ninguém magoado, Uhum. mas teve uma em especial que vocês tocaram exatamente nesse assunto, a importância de você entender o que a sua alma necessita. É, E o seu limite, para que você possa, de fato, pedir, não ter vergonha de ser vulnerável para pedir ajuda, inclusive dentro de um exatamente. casamento, né? É, Então, eu acho que a gente tem que estar em movimento, inclusive dentro do casamento. Então, assim, Alexandra, eu volto sim. aqui a repetir. Primeiro, eu quero agradecer a Cláudia por ter feito uma live com você. Eu não sabia que a E nos Cláudia. apresentado, né? Nossa, e É. foi sem querer, né? Porque você estava assistindo uma live. Não, a gente fez uma mesma live que eu saí, você entrava, né? Isso, foi a primeira live dela, eu acho. Foi a live de inauguração do É, Instituto. E eu falei sobre educação à distância. E aí você foi. logo em seguida entrou e falou assim: Nossa, Andréia. Aí você fez Ah, elogio e sim. eu falei assim: não é possível. Aquela mulher que eu vi lá É. no teatro, que eu admiro. Porque quem escreveu aquela peça, Alexandra? Lícia Não, Manzo, autora da Globo também, inclusive ano que vem tem novela dela. é? Poxa vida, É, é um talento, né? Aquela criatura, muito. ela arrebatou. A gente teve várias indicações para texto, Eu melhor texto, melhor sei, produção, também do eu, Gustavo eu, Nunes. eu vi isso não é muito diferente de como eu fui arrebatada pela peça da Cláudia, né? Vou deixar de ser Que, feliz por medo de ficar triste, é maravilhoso. nossa, maravilhosa. Eu acho que são duas peças que falam sobre a importância do amor e da relação com o outro e da vulnerabilidade do amor, né? Porque um casamento Sim, é. feliz requer vulnerabilidade. É, Alexandra, a gente está aí já encaminhando, estamos nos encaminhando aí para o final. Se você tivesse que deixar aqui alguma mensagem sobre, principalmente para as pessoas que estão passando por uma crise dentro do casamento, no meio dessa quarentena, o que que você diria para essas pessoas? Olha, eu acho que a conversa, os combinados também, né? Porque tem aquele combinado não sai caro, né? Eu acho que estabelecer os combinados, e eu acho, sinceramente, que tem que, voltando à história das gavetinhas, é pensar, será que a crise já vinha e a quarentena foi o gatilho? Ou será que o emocional que está muito mexido? Eu ontem ouvi alguma coisa, acho que na Globo News, sobre o pós-pandemia, o Uhum, emocional, o uhum, psicológico das pessoas no pós-pandemia, né? Então, eu acho que as pessoas não devem tomar nenhuma decisão nesse momento. Sinceramente, eu acho que os casais mais novos, mais jovens, se separam muito rapidamente, não toleram uma crise, é uma geração que não tolera briga, não tolera crise, não tolera dificuldades, porque tem que ser tudo resolvido assim, ó, ó, ó. E a vida não é assim. Então eu acho que tem que ter a serenidade de parar. Vamos ver o que se eles se amam, eu acho que tem que esperar passar isso tudo para ver como vai estar. E uma ajuda, pedir uma ajuda, um profissional. Sempre é uma boa, porque às vezes as pessoas estão envolvidas com outras questões que não diretamente com o casamento. Às vezes é um problema sério na carreira, ou alguma coisa que não deslancha, e aí uhum, acaba interferindo, porque tudo afeta o casamento. uhum. Tudo vem para casa, né? Posso pegar uma fala sua como exemplo? Uhum. Quando você falou que você demorou para fazer sucesso, né? Acho legal você falar isso, agradeço aí a sinceridade, porque existe, de novo,
a romantização de que tudo é lindo, belo, maravilhoso, que a gente super vai dar certo e que depois de 5 anos fazendo faculdade de psicologia, eu vou bombar, eu vou ganhar super bem, que eu vou sair da casa dos meus pais ou que eu vou contribuir financeiramente para esse casamento dar certo. Enfim, seja lá qual for a fantasia que cada um faz. Demora para fazer sucesso. Tudo demora. E concordo. Eu lembro de um congresso, me fez lembrar de um congresso em 2012, que se falou sobre as consequências da geração fast food. E no aspecto emocional. E estamos assistindo a dificuldade que eles têm de enfrentar as frustrações, né? E além disso, além das frustrações, a dificuldade de ficar sentindo dor. Tudo é muito rápido, tudo tem que passar rápido, tudo tem que ser resolvido rápido, tudo tem que ser consumido rápido. E o amor, o casamento, são alicerces que demoram para serem construídos. Eles são Exato. Né? Eles são construídos construção, assim, mas é uma construção. É uma construção. E se você não entende isso, não vai ser com essa pessoa que você está querendo separar, vai ser com qualquer pessoa que você vai se separar. Exatamente. Inclusive de você mesmo, você vai se separar. Né? Exatamente. Para fechar com chave de ouro, aí a pergunta é minha, tá? E eu não passei para você. Será que a história do Paulo Gustavo, que fala sobre amor, né? Fala sobre, no final, a terceira, né? Que fala sobre o casamento. Será que é exatamente isso que a gente está assistindo? As peças que foram montadas? A peça onde ele tem uma relação amorosa com a mãe, uma relação amorosa com a irmã, uma relação amorosa com ele mesmo. É isso que tem que dar certo? E olha quanto tempo foi, né? Exatamente. Eu acho que a frase que resume é naquela cena do casamento que a Hermínia fala: meu filho, eu estou muito feliz porque você escolheu o caminho do amor. Então, para todas as relações, esse é o caminho. Escolher o caminho do amor. Se estiver nesse caminho do amor, do afeto, vai superar as fases boas e as fases mais difíceis também. Mas sempre o caminho é do amor. Por isso é que quando esse casal fala que ele já não está se suportando na quarentena, eles têm que pensar nas escolhas que eles fizeram. Por que casamos? Por que resolvemos juntar as nossas vidas? Porque casamento é isso, a gente junta vidas, né? Então, dali para frente é que a gente... a gente junta histórias, né, Alexandra? Exatamente, Quero agradecer imensamente a gente ter eu adorei a conversa, adorei o papo. Eu também. Você sabe que você falou sobre a frase... Eu tô arrepiada. A frase da história da Hermínia, né? A frase final da Hermínia. E eu quero fazer uma live com você no meu, viu? Por favor. Aí eu fico aí em cima ou você fica aí embaixo. Olha, pode escolher o tema que você quiser. Adoro babadão, falar sobre coisa difícil, é comigo mesmo. Então você escolhe o tema. Meu Deus, que responsabilidade. Melhor, né? Mas de qualquer forma, olha, agradeço imensamente e eu quero te dizer uma coisa. Um dos temas que foi muito pedido desde a primeira semana, quando eu anunciei, porque esse projeto do Papo de Terapia, Alexandra, ele existe, vai completar agora em agosto 4 anos. Olha que legal! E virtualmente eu aproveitei, por falta de tempo cronológico, eu aproveitei a quarentena para botar ele em prática, né? Que máximo! E isso acontecia presencialmente. Lá em Nova Iguaçu. Agora a gente está aqui que na legal. Barra, a gente está em Nova Iguaçu e a gente está online. E um dos temas foi sobre casamento. Então, quando eu fiz a gente fez lá a live da introdução do Instituto Agora da Cláudia. Cláudia, um beijo, querida. Beijo! E vi você e lembrei da peça, porque eu fui rever a peça 9 anos depois. Você viu em 2017, eu acho. Isso aí. Você foi com a Cláudia, né? Foi. Isso. E a gente tirou uma foto juntas. E eu até falei assim, olha só,
Você entendeu como é que o mundo gira? Olha aqui a gente juntas e a gente aqui. Então, por que eu estou te dizendo isso? Eu quero agradecer imensamente porque eu escolhi a dedo falar sobre casamento feliz com alguém que tem um casamento de fato feliz. Graças a Deus. Muito obrigada, viu? Olha, beijo, querida. Um beijo em todos. Beijo grande. Beijo. Obrigada. Beijo. Viu? Tchau, tchau. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Semana que vem a gente volta normalmente. Grande beijo.